neste lugar. Vamos dar a Ele toda a reverência, toda a adoração a este nome. Nome poderoso, maravilhoso, é o Conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, é o Emanuel, Deus conosco. Ele é a fonte da vida, fonte de vida, inesgotável é a Tua palavra, a Tua presença. Centralizamos, Senhor, este culto de adoração, no nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Aleluia. Vamos declarar mais uma vez: Tu és, minha alma anseia, Tu és, Senhor, por quem a minha alma espera, somente em Ti, Jesus. Aleluia, louva o Senhor com as suas palmas mais uma vez, igreja, os sedentos, os famintos pelo Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Que a graça e a paz sejam multiplicadas em nome de Jesus, irmãos, amém? Declaro também essa paz de Cristo a quem você não aproveitou a oportunidade ainda. Faça isso agora, pode sair do seu lugar. Declare a este irmão, a essa irmã, a paz de Jesus sobre o teu coração. Temos uma aliança no Senhor, glórias a Deus. Você que está conosco pela internet, que a paz de Jesus seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia, que movimento especial, viu, meus irmãos? Pode tomar seu assento. Que alegria recebê-los todos aqui nessa noite. Queremos dar boas-vindas a você que é o nosso amado convidado. Que alegria recebê-los aqui. E nós, como igreja, já temos um combinado com relação a um visitante, que é primeiramente identificá-lo, dar boas-vindas a ele, porque nós, como igreja, identificamos o visitante, nós iremos ser um representante da igreja, não é isso? E em seguida ajudá-los a dirigir-se lá no balcão de informação, no encerramento do culto, para receber uma lembrança. Que Deus abençoe sua vida, volte sempre neste lugar, e a igreja concorda, amém? Amém, glórias a Deus. Meus irmãos, lembrando a vocês, estamos na última semana, quarta-feira tem um trabalho adolescente, a Leste Night, um trabalho todo especial para os adolescentes, e também sábado haverá um trabalho do DIP Imersão, a rede de imersão, com este tema Liberdade às 20 horas. Jovem, encorajamos você a estar aqui neste tempo tão abençoador. E lembrando também que no dia 4 de outubro, nós teremos o Bazar de Brinquedos. Você que deseja contribuir, doando brinquedos, para enriquecer ainda mais este trabalho, nós ainda estamos recebendo. Haverá também brinquedos novos, e esses brinquedos em boas condições, que será vendido um valor mais acessível para abençoar a nossa comunidade. No dia seguinte, dia 5 de outubro, o que nós teremos? Nós teremos nossa assembleia para eleger os oficiais da igreja, presbíteros, diáconos e diaconisas. Encorajamos você, primeiramente, a orar por essa ocasião tão importante na nossa igreja, e também, com certeza, comparecer, estar aqui juntos, não é? Será um dia também, o primeiro domingo do mês, culto de ceia, e teremos em um dado momento, este momento tão especial, tá certo? Você que não é membro, participe conosco aqui do culto, porque nós teremos o culto, não é? No entanto, haverá um momento que nós iremos conduzir a assembleia, tanto pela manhã e também na celebração da noite, às 19 horas. Uma novidade abençoadora para você, papai e mamãe, que seus filhos estão ansiosos para participar do Acampa Kids. Nós já temos uma data, já temos um tema inclusive, que é Imitadores de Cristo. E quando será? Dia 7 a 9 de novembro. E as idades? A partir de 9 até 12 anos, tá bom? Então, papai e mamãe, faça já as suas inscrições dos seus filhos, pois nós queremos ver essas crianças nesse final de semana reservado,
que será uma bênção, vai ser um tempo tão abençoador, e encorajamos para que você venha investir na vida dos seus filhos, como já está acontecendo agora, o Celebra Kids, não é? Não sei se você, papai e mamãe, entrou lá para ver, que coisa linda, não é? Tudo preparado, com tanta excelência, e acima de tudo a essência naquele lugar, a amor, a presença de Deus. Como é bom saber que essa igreja, ela acolhe com amor as nossas crianças, e tem um espaço todo especial para elas também, não é verdade, meus irmãos? E por fim, eu quero chamar você que deseja dar mais um passo na sua fé, ao se tornar membro conosco nessa comunidade. Nós iremos começar este curso de preparação agora no mês de outubro. O que eu tenho que fazer, pastor? A sua inscrição, dar o seu nome no balcão de informação. Isso você pode fazer após o culto ou durante a semana na secretaria, tá bom? Você que deseja conhecer melhor a visão da igreja, a doutrina, e tomar uma lição tão importante quanto ao batismo, ou se tornar membro aqui conosco, nós encorajamos você, faça esse curso. Tenho certeza que será esclarecedor. Caso você tenha dúvidas, é para isso o curso, tá certo? Quero chamar você mais uma vez para de pé, meus irmãos queridos. Nós iremos continuar louvando, exaltando ao Senhor, e faremos isso agora através do louvor financeiro. Nós queremos nessa oportunidade, você que deseja dizimar nessa noite, traga o seu dízimo. Você que deseja ofertar, traga a sua oferta, e queremos encorajar você antes ofertar o seu coração ao Senhor Jesus, amém, meus irmãos? E fazer tudo com alegria ao Senhor. Vamos orar. Senhor, em tua presença queremos consagrar os dizimistas, ofertantes, que têm fielmente, ó Deus, honrado o teu nome. Nós oramos para que o Senhor continue suprindo suas necessidades. Nós oramos para que o Senhor continue, ó Deus, com a tua presença, sustentando em todas as áreas. Que a tua palavra continue sendo proclamada neste lugar, e também se achegue até os nossos missionários, este apoio financeiro. Nós abençoamos, ó Deus, que a tua igreja continue avançando, crescendo, para que o teu nome continue sendo glorificado acima de todas as coisas. Nós, ó Pai, te louvamos pela vida do meu irmão, pela minha irmã, que tem entendido esse princípio tão abençoador. Receba, Senhor, toda a gratidão, todo o louvor. Oramos em o nome de Jesus, amém. É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte. Eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim, tem uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus, estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim, tem uma nova dança em mim. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos.
temos provado da bondade de Deus. Ele é fiel, Ele é justo, e que o nosso coração o adore dia e noite e dia, independente das circunstâncias, porque aquele que planta com lágrimas colherá com júbilos. Aleluia. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Como é bom desfrutar da bondade de Deus, um Deus que se faz presente, está sempre ao nosso lado em todos os momentos. E não é porque nós merecemos isso, mas é porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E que nós sempre nos lembremos que a Ele é a glória, a Ele é a honra por tudo que acontece com você, por todas as suas conquistas, todas as suas vitórias. Que a Ele seja sempre a honra e a glória para todo sempre. Nós te adoramos, Senhor, com todo o nosso coração, com todo o nosso ser. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.
posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Ele está vivo, Ele está vivo. Aleluia. Ele é a nossa esperança. A sua vida nos trouxe vida. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus. Pode tomar seu assento, por favor, queridos. O Senhor continue abençoando, viu, meus irmãos, a vida de vocês, Sérgio Louvor, pela inspiração do Senhor e inspirar também nossos corações. Daqui a pouco nós teremos um momento tão especial também das nossas queridas crianças. Então, papais, fiquem tranquilos. Elas estão sendo ministradas de uma forma tão especial. E então, finalmente, até no encerramento do culto, nós teremos elas aqui também, um tempo muito abençoador. Queridos, vamos à palavra do nosso Deus. Nós estamos nessa série de mensagens falando sobre a essência da igreja. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, por favor, em Apocalipse, no capítulo 2. Nós estamos também engajados, focados ao falar dessas cartas que o Senhor Jesus escreveu às igrejas. E eu gostaria de, nessa noite, falar sobre a segunda carta, que foi designada à igreja em Esmirna. E eu quero, com a graça do Pai, meus irmãos, falar nessa noite sobre a igreja fiel. A igreja fiel. Eu chamo você para se atentar comigo nestes versículos, verso 8 até o versículo 11. Apocalipse capítulo 2, verso 8 ao versículo 11. Estão comigo, irmãos queridos? Glórias a Deus. Vamos à palavra. Temos certeza que o Senhor falará tremendamente aos nossos corações, como já está falando. Amém, queridos? Glórias a Deus. Assim diz a palavra do nosso Deus, queridos. O anjo da igreja em Esmirna escreva: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pelo qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo sim, isto sim, sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova, e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Oremos ao Senhor, querido. Senhor, nós lemos a Tua palavra, mas nós te pedimos agora revelação. Nós oramos sobre o nosso entendimento e oramos, Senhor, continue aquietando nosso coração para ouvirmos atentamente a Tua palavra, meu Senhor. Nós oramos e clamamos, Espírito Santo, aquieta-nos para Te ouvir, darmos entendimento. Nós oramos que a Tua palavra jamais seja distorcida ao nosso entendimento. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmão, semana passada nós falamos sobre a igreja em Éfeso.
Uma igreja que tinha tudo, só faltava o amor. Uma igreja proativa, que muitos dariam o selo de uma igreja relevante, mas Jesus disse: tenho algo contra vocês, que vocês abandonaram o primeiro amor. A primeira essência que nós falamos que jamais pode faltar numa igreja é o amor. E nessa noite, irmãos meus, eu quero falar sobre a fidelidade. Uma igreja fiel. Essa carta foi designada a uma igreja que revela claramente características de uma igreja fiel. Uma igreja fiel. E a Bíblia nos apresenta que há dois tipos de igreja somente: a igreja fiel e a igreja infiel. Quando falamos igreja, trata-se de uma perspectiva do corpo de Cristo, pode significar a denominação ao qual pertencemos, mas também, a maior parte, quando se referir à igreja, é se referir você, se refere a mim, eu como igreja do Senhor. Então, por isso que quando falarmos sobre a igreja fiel, estou me referindo a um cristão fiel, a um servo de Deus fiel, aqueles que professam o nome do Senhor fiel. Vale conhecer a história, irmãos, da igreja em Esmirna. Esta igreja tem uma história impactante. Eu confesso que eu fui tomado esses dias com meu coração ao debruçar na palavra e um pouco na história, e fui relembrado de algumas coisas e outras descobertas, muito me abençoou. Quando olhamos para a igreja em Esmirna, e algumas características resumem um pouco desta igreja. A Esmirna hoje é a cidade, terceira cidade, a maior cidade na Turquia, palco de muitos turistas, palco do comércio. É uma cidade que tem um pouco mais de 3 milhões de habitantes. Claro que não era assim na época em que essa igreja havia se instalado nela. A primeira coisa que nos faz entender algumas características da igreja em Esmirna, primeira coisa, irmãos, que a fundação da igreja não é explicitamente documentada nas Escrituras. No entanto, ao considerar que Efésios, essa cidade ficava a quase 100 quilômetros de Esmirna, e o próprio apóstolo Paulo, que foi o fundador da igreja em Éfeso, e passou lá 3 anos, onde pregou o evangelho, acredita-se que, ao anunciar o evangelho, se expandiu e chegou até em Esmirna também. E há 3 possibilidades de ser, tanto, primeiro, apóstolo Paulo, segundo, Timóteo, que foi discípulo do apóstolo Paulo, e terceiro, fundador dessa igreja, Tito, que desenvolveu um ministério muito forte nessa região, na cidade em Esmirna. E outra característica, irmãos, que o próprio texto já nos traz a compreensão, que tratava de uma igreja perseguida e também de uma igreja pobre. É importante compreender que não é o contrário, uma igreja pobre e perseguida. Confesso, enquanto eu estava preparando, primeiramente destaquei pobre e perseguida. Não é. Ela é perseguida e consequentemente se tornou uma igreja pobre. Para entendermos a tamanha perseguição que essa igreja em Esmirna passou, por alguns motivos. Vale primeiramente sacar e ter a compreensão por que essa igreja tal era perseguida. Havia uma comunidade muito forte dos judeus. Os judeus para Roma era uma igreja ou uma religião aceita oficialmente. No entanto, parte de toda essa devoção ou dessa idolatria que havia fortemente também em Esmirna, existia um nome que eles deveriam prestar reverência, e o nome era César, o imperador de Roma. Eles deveriam prestar reverência, prestar a ele honra. Quando se fala que os judeus eram a única religião aceita para o imperador de Roma, logo os cristãos
não pertencia a essa religião, porque eles eram um povo conhecido do caminho, discípulo de Jesus. Ao contrário, os próprios judeus também ajudaram a perseguir os próprios. Muitos desses judeus ajudaram a seguir ou fazer uma investida para destruir aqueles que professaram o caminho. E qual foi a consequência disso? Pelo fato de serem perseguidos por não expressarem a sua fé, consequentemente tornou uma grande pobreza, pelo fato deles serem simplesmente boicotados. Houve um boicote pelo fato deles serem fiéis a Deus, ou seja, eles não tinham espaço no supermercado na época, eles não tinham espaço nenhum para o trabalho, eles não tinham credibilidade, ninguém queria dar assistência, aliás, eram proibidos de dar qualquer assistência àqueles que professaram sua fé e àqueles que negaram o governo de César. Com isso, passaram eles a perder o que tinham, não foi possível ter manutenção de casa, de bens, tudo isso foi se perdendo, porque eles foram realmente fechados-se a porta para eles, ao ponto que eles não tinham liberdade nenhuma para viver as suas vidas, e tornou-se com isso uma pobreza muito grande. Aí entra uma contradição: como pode uma igreja que é voltada também para olhar para o pobre ser pobre? Que condição tem uma igreja de ajudar, sendo que ela propriamente precisa de tanta ajuda e é conhecida como uma igreja tal? Uma igreja que está sofrendo, que está passando por um tamanho sofrimento. E pasme uma coisa, quando diz que eles não têm nada, é absolutamente nada. Pobre de não possuir nada. Isso me tocou demais ao pensar que essa igreja, ou membros dessa comunidade em Esmirna, recebeu tamanho boicote porque eles professaram sua fé. Eu fico pensando, se hoje eu e você, ao recebermos uma imposição, ou uma lei que sustenta até isso, de eu e você não termos portas abertas, não termos credibilidade nenhuma em nenhum lugar, se até onde eu e você estaríamos dispostos a não negar a nossa fé? Será que negaríamos nossa fé pelo fato de acessar um lugar, e que este lugar era tão importante ao pensar em nosso sustento, nosso mantimento e nossa profissão, exigir uma coisa: olha, você pode, desde que você negue a sua fé em Cristo. Você não pode entrar nessa faculdade a não ser que você negue Cristo. Você não pode entrar nessa empresa a não ser que você negue a Cristo. Irmãos, será que nós iríamos sobreviver? Será que a nossa fé ficaria no caminho? Muitos desses homens e mulheres, irmãos, foram até o fim, a última consequência, em nome da sua fidelidade a Jesus. E pasme uma coisa, entre tantos homens de Deus, o que me tocou muito foi conhecer melhor a história de um homem que foi um dos pastores, um dos líderes mais importantes na igreja em Esmirna. E o nome dele é Policarpo. Foi um pastor esse homem. A tradição diz que o apóstolo João foi o que nomeou ele como pastor. Até então, Policarpo de Esmirna tratava-se de um diácono. Ele deu muita assistência à igreja enquanto ela estava passando por muita perseguição. Ele ajudou, ele serviu, até um dia que ele se tornou líder desta comunidade, se tornou pastor consagrado, amava as pessoas, cuidava do rebanho do Senhor. Por outro lado, ele se tornou o homem mais perseguido de Roma, porque eles queriam destruir totalmente essa comunidade em Esmirna. Esse homem foi procurado, e a igreja entendeu uma coisa: nós precisamos guardar nosso pastor, nós temos que proteger ele. E o que fizeram? Levaram ele para um campo e guardaram ele com silêncio, ninguém falou onde ele estava, mas não durou muito. Por quê? Houve os guardas que chegaram e prenderam 2 crianças, e maltrataram essas crianças, para que elas confessassem onde estava escondido o pastor dessa comunidade. E elas, claro, não guardou o sigilo, e assim acabou dizendo onde ele estava. Diz a história que os guardas chegaram até onde Policarpo estava, e demonstrou tamanha tranquilidade, um homem muito tranquilo, ao ponto que os guardas, ao perceber que era um homem tão
tão generoso, um homem bom, que eles insistiram: por favor, o Senhor precisa negar essa fé, tem que negar essa loucura, é só você negar a Cristo e declarar que César é o Senhor, só basta dizer isso. Em resposta, ele disse uma frase mais conhecida quando se fala de Policarpo, este pastor de Esmirna. E essa frase dele foi quando ele disse publicamente diante das pessoas, principalmente sobre a ameaça de morte, e mesmo estando sob uma ameaça, ele declarou essas palavras: há 86 anos sirvo a Cristo, e Ele nunca me fez mal. Como posso blasfemar contra o meu rei que me salvou? Há 86 anos sirvo a Cristo, e Ele nunca me fez mal. E olha, irmãos, que resposta: como posso blasfemar contra o meu rei que me salvou? Este homem foi lançado na fogueira, foi palco em que as pessoas cegas de entendimento, este homem está sendo queimado. E a história conta, irmãos, que o fogo não queimava Policarpo. Por mais que eles lançaram tantas chamas de fogo, não queimava ele, não morria. E ele estava totalmente tranquilo, uma forma tão passiva naquele lugar, ao ponto que eles não esperavam, não tinham mais paciência de esperar que o fogo queimava, e passaram uma espada sobre ele, e assim morreu o mártir Policarpo. Um homem muito hoje, em muitas tradições cristãs, respeitado demais. Este homem, ele foi até a última consequência, não negou a fé, ele adorou ao Senhor, juntamente com essa comunidade em Esmirna. Diferente quando olhamos para a igreja em Éfeso, que essa igreja, ela negou o arrependimento, o alerta do Senhor, a advertência: Senhor, arrependa-se. Essa igreja não se manteve, a igreja em Éfeso, não existe essa comunidade. Diferente quando olhamos para Esmirna, até hoje ainda que é controlada por muitas outras religiões, mas ainda que seja uma porcentagem baixa, mas ainda existe cristãos em Esmirna. Existem cristãos que professam a fé no Senhor, ou seja, a igreja se manteve. Uma igreja perseguida, uma igreja que foi forjada no sofrimento, se sustentou durante a história. E por outro lado, a igreja que aparentemente tinha tudo, foi esfriando no meio do caminho, não houve arrependimento para voltar à essência, para voltar ao amor, voltar à presença, voltar às chamas do primeiro amor, se esfriou de vez, se perdeu, e hoje é só história, irmãos. Quais são as características de uma igreja fiel? E essa carta, queridos, nos desperta, ou deveria nos despertar, para compreendermos as características de uma igreja fiel. A primeira coisa nos ensina, irmãos, essa carta, que a igreja fiel é movida pela esperança da ressurreição. Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Ao receber uma carta de quem você declara a sua fé, que Ele morreu pelos seus pecados e o ressuscitou para te trazer vida, e vida eterna, irmãos, isso alimenta a nossa esperança, ao saber: olha, se Ele está vivo, se Ele ressuscitou, Ele prometeu também que todos aqueles que nele crê, ainda que morra, viverá. Ele prometeu. Que esperança bendita, irmãos, é um combustível, é uma inspiração para a nossa fé, enfrentar desânimo, enfrentar dias maus, enfrentar as perseguições, às quais eu e você estamos sujeitos em nossa vida, uma vez que entendemos o que? A presença do Senhor, a ressurreição, essa é a nossa esperança. Ainda que venham dias difíceis, certamente, irmãos, o que sustentava essa igreja em Esmirna era a certeza, era uma esperança, a esperança da ressurreição. E sinceramente, irmãos meus, se isso não for a nossa maior motivação para mantermos nossa fidelidade ao Senhor, o que seria suficiente? Ou o que será suficiente, se não for a certeza, se não for uma esperança da ressurreição?
olha, por ter esperança na ressurreição, não importa o que venha acontecer, desde que não venhamos perder a fé. Não importa, irmãos. Certamente, irmãos, essa compreensão moveu essa igreja em Esmirna. Não importava como eles estavam sendo anulados, mal compreendidos, julgados, por conta da sua verdadeira fé em Cristo. No entanto, eles tinham uma certeza, somente de uma coisa: Ele vive, e eu tenho a certeza que o meu nome está escrito neste livro da vida. A segunda característica de uma igreja fiel, meus irmãos, a igreja fiel vai além das aparências. Verso 9 diz: conheço a tribulação pelo qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico. Olha que tremendo, irmãos, quando olhamos para essa palavra. Jesus, ele conhece a real condição de uma igreja. Jesus, ele sabe o que realmente uma igreja, se ela é fiel ou infiel, se ela tem uma característica que mais importa aos olhos de Deus, aos olhos do Senhor. É interessante, irmãos, quando você olha aqui, há um contraste, porque a igreja em Esmirna era uma igreja, aos olhos de muito, uma igreja pobre, não possuía nada, não tinha bens materiais, uma igreja pobre devido à perseguição, como nós já falamos. Aí o contraste é quando o Senhor se refere à sinagoga de Satanás. A sinagoga é de Satanás, porque ele está se referindo que existem os perseguidores, que estão blasfemando contra a igreja de Cristo. Eram quem os perseguidores? Aqueles que declararam judeus e não eram. Ou seja, aqueles que estavam pregando uma apostasia sobre a fé. Aqueles que estavam trazendo dúvidas sobre o entendimento do Evangelho. Aqueles que não estavam crendo que Jesus veio em carne. Não estavam crendo que Jesus de fato era o Messias prometido e tão aguardado. Estes falsos, que Jesus está denunciando eles, dizendo: olha, eles estão, uma sinagoga é de Satanás, o inimigo está governando aquela sinagoga. Aí olhamos uma sinagoga, se referindo a uma igreja daquela época, pensamos, que lugar de respeito, que lugar de reverência, de fato, mas não existia nada de reverência a Cristo naquele lugar. Ao contrário, existiam pessoas sendo influenciadas pelo próprio diabo. E quem está dizendo isso foi o próprio Senhor Jesus, queridos. E olha, Jesus, ele diz para essa igreja: dizem que você é pobre, embora você seja rico. Era uma igreja rica aos olhos do Senhor. Aí, irmãos, não sei se isso, ao refletirmos, traz ao nosso coração e nossa mente talvez até um confronto. Como que é uma igreja rica para Jesus? O que é uma igreja rica para Deus? Não é o propósito de uma igreja prosperar, irmãos? O que é uma igreja rica para Deus? Que o Senhor reconhece uma igreja rica. É engraçado, irmãos, hoje eu tiro sarro dessas coisas, né? Já ouvi alguns relatos, não somente aqui, a história vem de longe, quando fala de nossa igreja como denominação. Já ouvi muito falar, e aqui já ouvi algumas coisas atrás, dizendo: olha, a IPI, né, a igreja presbiteriana, é uma igreja de rico. Primeira coisa, eu fico pensando, que tolice pensar isso. Segundo, os ricos também precisam de arrependimento. Eles precisam de evangelho, sim ou não, irmãos? Precisam de evangelho, precisam de salvação. Precisam de salvação, precisam da graça de Cristo. Todos precisam do evangelho de Cristo. Não há acepção de pessoas, não há acepção de ninguém. Todos precisam de salvação do evangelho de Cristo. Por quê? Porque todos pecaram contra Deus. Todos são pecadores, e por isso que todos necessitam do evangelho, da salvação de Cristo. Mas essa mentalidade, quando se diz: não, é uma igreja rica, eu fico pensando, o que é uma igreja rica? É ter condições de ter certas condições em que se define estrutura. Não, meus irmãos,
O que mais importa é ouvirmos do Senhor. É uma igreja rica, rica de boas obras, rica de generosidade, rica de quebrantamento, rica de doação por Cristo. Irmãos, isso que mais importa, ser uma igreja rica, porque a aparência realmente muito engana. Nós podemos olhar para uma igreja aparentemente aos nossos olhos rica, mas aos olhos do Senhor Jesus pode ser uma igreja pobre. E olhar aos nossos olhos para uma igreja pobre e aos olhos do Senhor ser uma igreja rica. As aparências enganam. No entanto, irmãos, a igreja fiel vai além das aparências. Vai além das aparências. Independente da aparência, o que nós representamos, seja como o corpo de Cristo, como uma estrutura, irmãos, a igreja fiel tem que ir além das aparências. Além das aparências, é aquilo que somente Cristo vê, é aquilo que somente o Senhor enxerga em nós. A terceira coisa, irmãos, que nos faz compreender algo tão importante, que a igreja fiel jamais suportaria o sofrimento sem a palavra. Jamais, irmãos, uma igreja, jamais um cristão suporta as provações deste mundo sem a palavra. Essa igreja, ou melhor, essa carta designada a essa igreja, diferente de outras, não teve uma palavra de repreensão, de exortação, correção. Ao contrário, houve uma palavra de encorajamento para continuar sendo fiel. Uma palavra que o Senhor Jesus disse: não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Primeiramente, irmãos, Jesus, Ele não nos ilude. Ele disse: no mundo tereis aflições. E teremos mesmo, irmãos. Essa é o Evangelho, a mensagem do Evangelho legítimo. Mesmo sendo crente, mesmo servindo a Deus fervorosamente, queridos, nós estamos sujeitos a passar por sofrimentos. Jesus, Ele disse: olha, vocês vão passar por sofrimento, mas não tenha medo. O que Jesus está dizendo? Olha, o sofrimento vai acontecer, vamos passar por sofrimento, mas o pior que o sofrimento é o medo, porque o medo aumenta o sofrimento. Quando a pessoa já está tomada por um medo, ela sofre duas vezes. Ela sofre antes e sofre durante o ato. Exemplo, quando criança, eu tinha, irmãos, um pavor de injeção. Sangue do cordeiro. Eu dava trabalho, irmãos, só Jesus tem misericórdia. E quando falava de injeção, parecia que a minha fé reagia de uma maneira que era movida pelo medo. Quando eu pensava, já ficava com tanto medo, já começava a declarar: não, mas já estou curado, já estou bom. Quando o medo ou desperta uma fé ou pânico mais ainda. E Jesus disse: não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Ou seja, o sofrimento é inevitável, o sofrimento vai acontecer, mas a palavra é: não tenha medo. Pior que o sofrimento é um medo, porque isso faz você sofrer mais do que o próprio sofrimento, sofrer mais do que a própria causa a qual leva a sofrer. Quando você sente o medo, isso é um apavoramento, isso é você deixar de confiar que Deus tem o controle da situação. Quando o medo domina, é sinal que o Senhor não está controlando nossa vida, pelo menos não estamos crendo nisso. Quando o medo nos domina, estamos dizendo: Senhor, eu não consigo confiar em Ti nessa situação. Por isso que o medo encontrou espaço. Não tenha medo. E uma coisa, irmão, se acha que essa é uma palavra de encorajamento, para essa igreja, Jesus disse mais: eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão. O que Jesus está dizendo para eles é: se prepare, porque as coisas vão ficar ainda mais difíceis, vai ficar ainda pior. E Jesus continuou dizendo: para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Tem uma novidade aqui. 10 dias tem um significado na Bíblia, significa um período de curto prazo.
significa algo que vai ser momentâneo, não vai durar muito tempo. Jesus está dizendo: olha, o sofrimento que vocês vão passar, não tenha medo, a tendência é ficar mais difícil, é ficar pior, mas vai passar. E essa é a mensagem de Jesus que diz para mim e para você nessa noite, meus irmãos. O sofrimento estamos sujeitos a passar nessa vida, mas não tenha medo. Por quê? Porque vai passar, queridos. Vai passar, queridos. Ele traz alívio, quando não, Ele nos chama para estar com Ele. Mas passa, irmãos, o sofrimento vai passar. E Jesus, Ele sustenta essa igreja passando por provações. Primeiramente, que eles têm certeza da ressurreição, a esperança na ressurreição. É uma igreja que não é movida por aparências. E segundo, ou aliás, terceiro, é uma igreja movida pela palavra, sustentada por uma palavra. E Jesus diz: seja fiel até a morte, eu lhe darei a coroa da vida. Jesus não está impondo a eles mais uma condição, sendo que já estava sendo muito difícil a dedicação deles, a resistência deles, já estava sendo difícil. Jesus não está impondo ou colocando mais uma condição: seja fiel até a morte. Não, já está dizendo: olha, vocês serão recompensados. Vocês serão recompensados por essa fidelidade. Continue até a morte sendo fiel. Vocês já serão recompensados. Sabe, irmãos, uma coisa que eu e vocês somos recompensados pelo Senhor, nós temos que entender isso. Às vezes nós entendemos o seguinte: a perseverança, ela vai trazer resultados. Em parte isso está correto, mas há uma compreensão bíblica que é o seguinte: não é que a perseverança traz bons resultados, a perseverança já é o resultado, a perseverança já é a bênção de Deus para nós, queridos. Não é pelo que você vai conquistar ao perseverar, não, é por você já estar perseverando, isso já é uma dádiva de Deus. A perseverança já é um ato da graça de Deus em nós. A perseverança é um ato do favor de Deus em nós, para não ficarmos para trás, não desanimar, queridos. Se nós estamos perseverando nossa fé, irmãos, seja você ingressando agora a sua caminhada, ou você já tem tantos anos na caminhada de fé, pelo fato de estar perseverando, isso já é uma virtude de Deus em nós. Isso já é o auxílio do Senhor, a perseverança. O Senhor está me ajudando a perseverar. Sabe, meus irmãos, nós temos que aprender a dizer: Senhor, eu sei que os sofrimentos, eles são inevitáveis nessa vida, mas me faz um homem forte. Me faz um homem forte, para enfrentar o que eu sou sujeito a enfrentar. Me faz uma pessoa forte, para enfrentar. Me faz uma pessoa perseverante. Irmãos, a perseverança já é a recompensa do Senhor. E essa igreja muito aprendeu a perseverar. E a característica de uma igreja que é fiel ao Senhor é sustentada pela palavra, queridos. É por persistir na palavra. E quando olhamos, irmãos, mais uma característica de uma igreja fiel: ela enfrenta provações no mundo, mas é salva do juízo eterno. Ela é salva do juízo eterno. Olha que recompensa, que promessa maravilhosa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. O que é a segunda morte? Apocalipse 21 vai falar sobre isso. Segunda morte é aqueles que serão julgados eternamente. É um lugar onde o fogo não se apaga e o verme não morre. É um lugar da ira de Deus, a segunda morte. Pois aqueles que estão em Cristo Jesus, ele morre uma vez, que é partir deste mundo, mas viverá eternamente. A igreja enfrenta provações no mundo, queridos, e as nossas provações, em nossa caminhada de fé, elas podem fazer parte. No entanto, o que deve mais nos animar e manter em nós, queridos, este bom ânimo em nossa caminhada,
é a certeza que nós somos salvos por Cristo do juízo eterno. Estamos salvos, irmãos. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Não vai sofrer a segunda morte. Ao vencedor, aqueles que estão crendo na vitória de Cristo sobre a morte. Aqueles que continuam crendo e professando a vitória de Cristo sobre o pecado, queridos, não sofrerão o dano algum da segunda morte. Isso é uma mensagem, meus irmãos, para encorajar a mim e a você, para continuarmos firmes, fiéis, leais ao Senhor, irmãos. E eu preciso concluir com a palavra de encorajamento ao seu coração. Ao entendermos, irmãos, que nós somos chamados para sermos fiéis ao Senhor, preciso concluir dizendo que o crente, ele tem a garantia, qual? Pelo exemplo de Jesus, de que vale a pena ser fiel. Nós temos o exemplo do próprio Senhor Jesus, dizendo, vale a pena ser fiel. E acrescento, vale a pena ser fiel, haja o que houver. Haja o que houver. E saiba de uma coisa, irmãos, onde se revela um homem fiel, uma mulher fiel ao Senhor, senão nas provações. Onde se revela um homem, uma mulher temente a Deus, que honram e são fiéis ao Senhor, senão nos dias difíceis. Onde se revela um homem fiel, uma mulher fiel a Deus, senão nas tentações deste mundo, irmãos. Senão quando a carne milita contra o temor de Deus, contra o Espírito Santo em nós, aí se revela um homem, uma mulher de Deus. Onde se revela, irmãos, uma fidelidade, senão quando de repente da vida, quando de repente um diagnóstico, quando de repente vem notícias, irmãos, nesse dia tem que revelar um coração fiel ao Senhor, que não blasfema contra Deus, que continua crendo no Senhor, continua adorando ao Senhor. Sim, irmãos, onde se revela uma igreja fiel, um cristão fiel, são dias difíceis. Um crente fiel não se revela, irmãos, em momentos que está vivenciando, em que tudo está indo bem, mas se revela, queridos, em dias difíceis. Ali você vê, meu Deus, que fidelidade, meu Deus. Antigamente a igreja, ela era perseguida por açoites, por espadas, prisões e morte. E hoje, qual é a perseguição que a igreja está sujeita a passar? A igreja brasileira, a igreja em Sertanópolis. Passamos por algum tipo desses? Não, graças a Deus não. No entanto, o prazer, ou melhor, a perseguição que passamos hoje, somos sufocados a negar nossa fé, é através de duas coisas, do prazer e das distrações. E os irmãos têm levado muitos crentes a negar a Jesus, a ser infiel, a se corromper. Distrações. Essa igreja poderia se levantar em juízo, irmãos. A igreja que estava em Esmirna, eles poderiam levantar juízo contra essa geração, por ter tantas condições de cultuar, adorar a Deus, buscar e conhecer a Deus com tanta liberdade, a qual eles não tiveram. Mesmo assim, nada impediu deles serem fiéis. As privações que essa igreja passou, nada impediu de uma coisa, de serem fiéis. Agora, irmãos meus, qual é a dificuldade? Qual é o nome do problema? Qual é o nome do pecado? Qual é a dificuldade que nós podemos dizer que isso impede de sermos fiéis a Jesus? Será que é o trabalho que é difícil por ter pessoas ímpias lá? Aliás, onde a glória de Deus não chegou ainda? Será porque nós convivemos em um lugar difícil? Essa é a nossa justificativa, queridos. Será que nós temos argumentos? É por considerar que a nossa vida é difícil demais, é por isso que nós temos dificuldade de sermos fiéis a Jesus? Qual é o nome? Essa igreja de Esmirna poderia levantar em juízo contra nós, contra a igreja hoje, irmãos. Se eu e você falarmos, nossa, nós temos muitas privações,
temos dificuldade, por isso nós não somos leais a Jesus como deveríamos. Não, irmãos. A verdade dizer o seguinte: olha, em meio a tantas provações que essa igreja em Esmirna não negaram sua fé em Cristo. Quais razões, quais motivos eu e você temos hoje para negar a Ele? Quais motivos, irmãos? Quais motivos teríamos para dizer: ah, Senhor, basta? Sendo, irmãos, que o sofrimento nos revela do que a nossa fé é formada de fato, do que a nossa fé realmente é formada, irmãos, do que somos feitos. A crise revela do que nós somos feitos, do que a nossa fé, onde está a nossa fé está fundamentada, onde a nossa fé está fundamentada. Nós temos motivos, irmãos, para engrandecer ao Senhor. Eu preciso concluir dizendo: a igreja só é fiel porque conhece um Deus fiel. Uma igreja é fiel somente nessa condição, porque Deus é fiel e conhece esse Deus fiel. Você pode nessa noite adorar um Deus fiel? Você pode dizer: Senhor, declaro a minha vida, declaro a tua fidelidade, declaro que a sua bondade, Senhor, dura para sempre, e de geração em geração a tua fidelidade. Você crê que você está servindo a um Deus fiel, um Deus que não falha, um Deus que não desampara, irmãos? Sim, queridos, essa é a principal causa de sermos fiéis. Sermos fiéis porque conhecemos um Deus fiel, que cumpre, zela para a sua palavra se cumprir, que zela da sua palavra se cumprir. Este é o nosso Deus, um Deus fiel, um Deus que cumpre a sua palavra, um Deus que zela para cuidar dos seus filhos, o Senhor que sustenta-nos em nossas fraquezas, irmãos, em nosso esgotamento. Ele nos sustenta, porque Ele é fiel. Sim, o Senhor é fiel, o Senhor é fiel. Como não adorar este Deus fiel, irmãos? Fiel que vos chama, o qual também vos fará. Nosso Deus é fiel. Só de pé, meus irmãos queridos, neste momento. O Senhor é fiel. O Senhor continua sendo bom. O Senhor é fiel à tua palavra. O Senhor é fiel com aqueles que é fiel à tua palavra. O Senhor é fiel para aqueles que professam a tua palavra, Senhor. Como é bem-aventurado o homem que é fiel ao Senhor. Como é fiel, como é bom, como será bem-aventurado a mulher que é fiel ao Senhor, que anda nos seus caminhos. Oh, meu Senhor! Senhor, decidimos de todo o coração entregar a Ti nossas vidas, ser fiel, porque o Senhor é fiel. O Senhor tem dado provas incontáveis, inquestionáveis do seu amor. É pelo fato de olharmos para a cruz, o Teu amor manifesto, olhar para o sepulcro vazio que o Senhor ressuscitou no terceiro dia, conforme as Escrituras, que o Senhor está vivo conforme as Escrituras. O Senhor tem nos dado prova suficiente para confiar em Ti e declarar nossa lealdade ao Senhor, de honrar e ser fiel ao Senhor, Pai. Quem é fiel no pouco também será fiel no muito. Seja fiel no pouco, independente do que seja, seja fiel ao Senhor. Seja fiel no seu andar, seja fiel no seu ministério, seja fiel com seus dízimos, seja fiel com suas ofertas, seja fiel com sua liderança, seja fiel ao Senhor, seja fiel à sua família, seja fiel ao seu trabalho, seja fiel a quem você tem uma aliança, seja fiel ao Senhor. Dias difíceis, sejamos fiéis ao Senhor.
Ah, Pai, nos ajude, nos sustente, meu Pai. Nós sabemos que o sofrimento é inevitável. E talvez em algumas circunstâncias pode até aumentar, ser pior. Mas cremos, primeiramente, não temas. Não temas porque vai passar. Nos ajude a crer nisso, Pai. A confiar na Tua palavra, confiar no Senhor. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Eu quero chamar você a louvar ao Senhor com essa canção. Mas declarando, queridos, celebrando ao Senhor com essa canção. Você pode cantar, declarar em forma de oração. E também com uma entrega ao Senhor essa canção da sua vida a Ele. De declarar, Senhor, eu quero pertencer a uma igreja fiel ao Senhor. Eu quero fazer parte de uma igreja fiel ao Senhor. Amém, queridos? Vamos louvar ao Senhor, irmãos. Glórias ao teu nome, Jesus. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja, do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faça a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faça a chama arder nesse povo, começando em meu coração. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue, tombavam nas ruas, chegavam nos céus com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo.
até morrer. Pois sejamos todos a Jesus leais e ao seu real pendão. Os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Aleluia! Glórias a Deus. Vamos declarar, irmãos, isso. Firmes até morrer, até aquele grande dia. Firmes, firmes no Senhor, firmes. Pai, nós cremos que o Senhor nos sustentará todos os dias de nossas vidas, porque o Senhor prometeu estar conosco. O Teu Espírito Santo está e estará conosco. Aleluia, glórias a Deus, amém? Louve ao Senhor Jesus mais uma vez com a salva de palmas, meus irmãos queridos. Glórias a Deus, irmãos. Aleluia, glórias a Deus. Para pedir para os irmãos sentar, tomar seu assento, por favor, queridos. Nós vamos ter um momento tão precioso também neste culto. As crianças que certamente estão aí, né, energizadas para adorar ao Senhor Jesus, e nós vamos ter um momento delas aqui no culto. Enquanto isso, a banda Kids aqui vão se preparando, e eu quero aproveitar aqui, irmãos, louvar a Deus pela Rede Kids, por esses irmãos e irmãs que têm servido ao Senhor com alegria, com tanto empenho. Não sei se você teve, né, noção de ver, mas quantas pessoas estão ali engajadas, desde manhã, e mesmo tendo culto aqui, mas muitos irmãos dedicaram uma parte da manhã ali, preparando, trabalhando, com alegria, e louvamos a Deus pela vida de cada um desses irmãos. Que você continue orando pela igreja, orando pela vida das redes. Aliás, nessa semana, quinta-feira, estaremos partindo, né, com 60 casais, né, Valdemir e Rosângela, né, para a glória do Senhor. Teremos um encontro especial dos casais em Caiobá, e pedimos para que a igreja esteja orando por nós, e temos certeza que vai ser um tempo muito abençoador. Haverá culto aqui, viu, meus irmãos? Haverá culto, tá bom? Mesmo às 10 horas da manhã e também às 19 horas, mas estaremos lá com 60 casais sendo ministrados, sendo pastoreados, e realmente será uma bênção para a glória do nome de Jesus, não é? E eu quero pedir à igreja estar orando, intercedendo, tanto para a nossa viagem, por tudo aquilo que será ministrado lá, e também pelo retorno, que Deus possa guardar e abençoar. Estaremos aqui com a bênção do Pai no domingo, né, provavelmente no início da noite, e temos certeza que o Senhor vai nos guardar, e será um tempo muito abençoador. Amém, meus irmãos? Amém. Tudo bem? Jóia? Vamos lá, meus queridos, certo? Queridos, quantos irmãos estão terminando aqui? Vale ressaltar uma coisa também importante. Olha cada detalhe, irmãos. Olha, não fica com vergonha não, tá, gente? Mas repare, irmãos, olha o detalhe, né? A dedicação de cada uma delas, né? Dessa equipe. Que Deus continue abençoando vocês, viu, amados?
desde a equipe, este ministério de louvor que está se levantando, e eu quero louvar a Deus pela vida de vocês, tá? Pela dedicação, e é claro que a família também está engajada, quando prepara, abençoa os seus filhos para estarem aqui ensaiando, orando. Isso com certeza é os pais também, as famílias todas estão engajadas, servindo juntos, e nós queremos também louvar a Deus por isso. Amém, meus irmãos? Vamos louvar o Senhor, queridos. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Jesus falou que se eu sou amigo dele, eu vou obedecer. Aquilo que ele quer pra mim é sempre o melhor, eu vou obedecer. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. A Bíblia ensina que eu preciso honrar meus pais, eu vou obedecer. Se eu quero ser um filho abençoado, eu vou obedecer. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Eu sou um filho inteligente, sou obediente, eu provo meu amor. E tudo que Jesus me diz eu sigo fielmente, eu amo meu Senhor. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Eu sou um filho inteligente, sou obediente, eu provo meu amor. E tudo que Jesus me diz eu sigo fielmente, eu amo meu Senhor. De pé, igreja, vamos adorar o Senhor. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Obedecer. Boa noite, igreja. Graça e paz. Pode se sentar, gente. Hoje, com a história de Saul, nós aprendemos sobre a obediência. Nós aprendemos que a obediência está ligada ao amor. E quem obedece é porque ama. E Saul, ele perdeu a sua coroa e perdeu também as bênçãos do Senhor. Mas nós hoje
nós ganhamos as nossas coroas, porque nós seremos crianças obedientes. E isso não para por aqui. Isso também vai lá para a casa de vocês. Hoje nós demos o start para as crianças, que obedecer traz bênçãos do Senhor. Mas lá na casa de vocês vai continuar. Lá em 1 Samuel 15, vocês continuam ministrando o coração das crianças de vocês. E agora eu quero chamar uma amiga, a tia Anne. Cadê a tia Anne? Vem, tia Anne, porque nós aprendemos um versículo. Dela, vem dela! É nossa vez, dela! Boa noite, igreja! Tão desanimado, Bela? Sim! Boa noite, igreja! Agora nós somos da Rede Kids! Vamos falar o versículo? Vamos! Pessoal, hora do versículo. Vamos contar até 3? 1, 2, 3. Obediência é melhor do que sacrifício. 1 Samuel 15, 22. Aê! Aleluia! Qual que é o versículo, crianças? Maravilha! Obediência é melhor que sacrifício. Glórias a Deus. Que o temor do Senhor continue sobre o coração de vocês, crianças. Quero chamar a igreja a colocar de pé e estender as suas mãos. Vamos orar abençoando cada criança, abençoando os filhos. Senhor, nós declaramos que a palavra do Senhor jamais voltará vazia no coração dessas crianças. Que elas crescerão, Pai, no temor do Senhor todos os dias de suas vidas. Nós abençoamos, ó Pai, cada família aqui representada por essas crianças. E declaramos, ó Deus, que a proteção do Senhor venha sobre elas, nas escolas, nas ruas, com seus amigos, onde estiver, ó Deus. E aquilo que reserva na vida delas também, Pai, nós declaramos as bênçãos do Senhor que venham prosperar. Que elas, ó Pai, encontre cada dia em Ti, Jesus, a Tua presença, ter uma experiência real contigo, ó Deus. Nós abençoamos, porque nós queremos, ó Pai, que essas crianças é a igreja do hoje. Nós abençoamos, ó Deus, declaramos em nome de Jesus, crianças abençoadas. E declaramos família bendita do Senhor nessa terra. Que o Senhor continue abençoando, ó Pai, essa rede, suprindo, sustentando, hoje e sempre, em nome de Jesus. Que a graça, maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e as consolações do eterno Espírito Santo continue sendo derramadas sobre a igreja do Senhor. Assim seja hoje e que assim seja para sempre. Todos dizem amém. Glórias a Deus. Deus abençoe, queridos.